Como a gente se proteger já de situações que a gente já sabe que pode vir a acontecer em momentos em que a gente se encontra com determinadas pessoas, né? E o que eu aprendi com o tempo foi, a gente analisa a pessoa como ela é, né? A gente já sabe mais ou menos como é que a pessoa vai agir conforme determinada fala, conforme determinado assunto, e a gente vai se proteger de qual forma. Se eu já sei que aquela pessoa vai fazer comentários, coisas que vão me magoar, que vão tocar na minha ferida, é eu não tocar mais em assuntos nenhum sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, sobre o que eu estou fazendo no trabalho, nos estudos, meus projetos, meus planos. Tu simplesmente não comente mais nada a respeito da tua vida com essas pessoas. E quando tu estiver numa reunião em família ou numa situação em que essas pessoas se encontrem, tu vai ficar na tua. Tu não vai fazer assunto nem chamar atenção para ti. E quando as pessoas vierem fazer assunto contigo para querer saber da tua vida, o que tu tá fazendo, o que tu tá fazendo, tu manter respostas neutras, curtas e ter uma estratégia de plano rápido para inverter aquele assunto, fazendo uma pergunta sobre a pessoa, jogando para ela ou fazendo ela fazer algum comentário que a exalte, né? Ou que faça ela contar alguma situação da vida dela, ou gerando uma situação, ou criando um momento estratégico de sair de cena, né? Ah, só um minutinho que eu lembrei que eu tenho que avisar a fulana de tal de uma coisa do serviço. Ah, só um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Não entrar em assuntos que tu sabe que vai gerar atrito, que tu sabe que vai gerar polêmica, ou que vai dar pano pra manga da outra pessoa vir te atacar, né? Ou quando a pessoa começou, às vezes a pessoa parece que fica esperando, né, uma oportunidade ou um momento para vir cair de pau em ti. Quando tu perceber que a pessoa começou para te tirar do sério, antes de tu sair do sério, de forma estratégica, de forma muito calma e branda, tu vai sair de cena. Ah, mas tem momentos que eu não consigo sair de cena, eu já me irrito, eu já começo a ficar brabo, já começo a responder para aquela pessoa. Tu vai começar a ouvir ela falar e tu vai pensar assim, ó, isso é para me provocar. Ou isso é um. Quando tu vê que a pessoa começou, né, com aquelas palavras que tu sabe que vai te provocar, que vai te atiçar, né, que vai te tocar em ti para tu ficar triste, para tu ficar bravo, para te irritar, tu vai pensar assim: ok, estou passando por uma prova, por um teste, e eu vou passar por esse teste. Essa pessoa não vai me desestabilizar, eu não vou me desestabilizar, eu não vou cair nessa, eu não vou entrar nessa onda, essa pessoa não vai me afetar. Então tu vai pensar assim, ó, tu vai responder de uma forma bem curta e tu vai também começar a se questionar a partir de hoje do porquê que aquilo que aquela pessoa fala, aquelas coisas que ela fala que normalmente me magoam, que normalmente me irritam, que normalmente me tiram do sério, que me entristecem profundamente, por que que aquela pessoa tem aquele poder de me estabilizar? Por que que aquela pessoa tem o poder de me deixar assim? Que depois eu fico arrasada, que depois eu fico me sentindo péssima, eu fico remoendo aquilo a semana toda. Comece a refletir, comece a pensar por que que aquela pessoa, quando faz isso, ou por que aquela determinada pessoa consegue me desestabilizar a esse ponto. Quando tu começar a se dar conta, tu vai parar e pensar assim, ó, a gente só se sente assim, a gente só leva em consideração o que o outro diz quando a gente acredita que aquela pessoa seja superior a nós. Quando a gente acredita que aquela pessoa é melhor que nós. Quando a gente coloca essa pessoa no pedestal. Quando a gente coloca uma pessoa no pedestal, tudo que ela fala sobre nós nos afeta. Se ela nos criticar, se ela nos falar alguma coisa, a gente vai ficar, meu Deus, ela pensa isso de mim. Nossa, meu Deus, ela falou aquilo pra mim. Tu vai começar a refletir por que que tu te atinge tanto com aquilo, por que que tu não consegue te controlar, por que que tu não consegue fingir que não te abalou, sendo que fica visível para todo mundo que tu ficou abalado. Ah, eu vou fingir que não me abalou. As pessoas vão perceber, as pessoas sabem quando uma pessoa fica abalada. E tu vai perceber, não, o que que tá gerando isso? Por que que eu me permito sim, me sentir dessa forma? Por que que eu me permito ficar desse jeito quando aquela pessoa fala alguma coisa? Quando aquela pessoa tá nos ambientes? Por que que eu me deixo afetar por aquela pessoa? Pelas coisas que ela me diz? Porque você às vezes dá uma importância maior do que a importância que aquela pessoa de fato tem.
Ah, mas é meu chefe. Ah, mas é meu pai. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é minha avó. Ah, mas é alguém muito importante. Ah, mas é alguém. Aí tu vai entender o porquê que tu te abala. Porque tu coloca a pessoa no pedestal, porque a opinião dela importa pra ti. E por que que importa? Por que que deveria importar? Ah, porque o fulano é muito bom naquilo, então eu não sou tanto, então se ele é, então é a opinião, se ele acha que eu sou isso, eu sou aquilo, então é. Ah, é minha mãe que fala aquilo pra mim, mas eu sei que eu não sou, e aí ela fica falando que eu sou isso, sou aquilo, e eu me irrito porque eu não sou, ela fica me julgando, ela fica caindo de pau em mim, ela não vê nada que eu faço, as coisas boas que eu faço. Se tu sabe que tu faz, ponto. Se tu sabe que tu não é, ponto. Ah, a pessoa me fez refletir sobre aquilo. Eu realmente acho que eu preciso melhorar nisso? Ok, eu vou melhorar. Ah, não, aquilo que a pessoa falou não tem nada que ver. Tu vai perder teu tempo, tu vai te desgastar, perder energia pensando sobre isso. Se tu já viu que não é, que às vezes a pessoa falou aquilo lá só pra te provocar, ou só porque tava num dia ruim também e quis soltar, descarregar em ti. Às vezes a gente é muito, como é que a gente diz? Quando a gente descarrega no outro, né? Às vezes a pessoa não tem nada que ver com nossos problemas, mas a gente tá tão cheio de coisa que às vezes uma coisinha de nada descarrega que a gente joga tudo pra cima daquela pessoa. E às vezes tu que é o para-raio, né? Tu que tá pegando aquela. E aí tu fica se sentindo mal. Primeiro, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Pode ser o teu chefe, pode ser o presidente, pode ser teu pai, pode ser tua mãe. Se a gente entender que todo mundo que veio para esse planeta, que veio para esse mundo, veio para evoluir, se fosse tão bom, se fosse tão perfeito, não estaria nesse mundo, não teria vindo para essa terra, não teria vindo para esse globo terrestre. Se a pessoa fosse tão mais que eu, ela pode ser boa em determinadas áreas, ela pode ser boa em algumas coisas, mas ela não é boa em tudo, não tem como ser bom em tudo. E o fato dela ser boa numa coisa que tu não é, não quer dizer que ela seja melhor que tu. É isso que as pessoas não veem, não percebem. A pessoa ser boa em algo quer dizer que ela é boa naquilo. Ponto. Não quer dizer que ela seja melhor que o universo, que ela é melhor que todo mundo. A ponto de tu se importar tanto com a opinião daquela pessoa, do que ela acha a teu respeito, do que ela diz pra você. Ah, mas me dói, me machuca porque é minha mãe. Me dói, me machuca porque é meu pai. E vindo deles, isso me machuca tanto. Agora eu vou te dar o ouro. Eu vou te dar o ouro aqui, ó. E tu nunca mais vai se sentir assim por ninguém. Pode ser pai, pode ser mãe. Ah, me entristece, me magoa profundamente, justamente por vir da minha própria mãe. Eu sei que magoa, eu sei que entristece. Eu acho que a pior coisa é quando a gente ouve dos nossos próprios pais ou de alguém que é muito importante pra nós. Mas se tu começar a entender que foi o que eu entendi, que foi o que me libertou desse peso de me abalar com o que os outros falavam pra mim, de ouvir as coisas e ficar arrasada às vezes, das pessoas não terem às vezes um pingo de cuidado com as coisas que elas nos direcionam, que elas dizem, a forma como dizem, né? Que às vezes te esculacha, te põe. Se tu já tá mal, tu fica pior ainda, né? É isso, é tu entender que todos nós somos espíritos num corpo e que nós viemos aqui para progredir, que nós viemos aqui para evoluir. Ou seja, teu pai e tua mãe são espíritos que vieram antes de ti, só isso. E que vieram no papel de pai e de mãe, de vó, de tia. São espíritos que vieram também para buscar evolução, que vieram também para aprender. E é um aprendizado mútuo. Às vezes ele está me ensinando e eu estou ensinando a ele. Às vezes a pessoa é mais razão e o outro é mais coração. E aí eles são colocados juntos para que haja, olha, tu tem que aprender a ser um pouco mais razão e tu tem que aprender a ter um pouco mais de razão. A pessoa é rude, a pessoa é ruim com as palavras, ela é grossa e a outra pessoa é toda sensível, é toda educada. É óbvio que ela vai ser atingida, que ela vai se sentir mal perto daquela outra pessoa. Mas às vezes tu tá servindo de exemplo para aquela pessoa, para que ela aprenda a vir a ser mais assim que nem você, né? E a gente também colocar isso para nós, que a gente veio aqui todo mundo para evoluir, que ninguém é santo, que ninguém é perfeito. O teu pai, ele só veio num papel de pai, assim como tu veio no papel de filho. A tua mãe, ela veio no papel de mãe. São espíritos que vieram antes de ti e que estão fazendo um papel, porque tu tem que nascer de algum jeito. Tu tem que vir de algum jeito. Então, tu vai ter uma mãe, tu vai ter um pai, e tu nasceu naquela família ali. Só que quando tu caísse que todos somos irmãos, que todos somos espíritos e que nós estamos tudo na mesma linha, que nós estamos tudo aqui para aprender, para evoluir, tu vai olhar para tua mãe entendendo que ela é um ser humano, que também está aqui em evolução, que também tem seus defeitos, que também veio aqui para aprender, que ela também está tentando dar o seu melhor, que ela tá sendo o que ela consegue ser, ninguém consegue dar o que não tem, o que nem sabe que precisa, né? Às vezes a gente acha que tá show de bola, mas a gente nem sabe o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar. Às vezes a gente acha que tá tudo bem aqui, tá tudo bem ali, mas não, com o tempo a gente vai entendendo que, como olha para trás e pensa assim, nossa, como eu era sem noção, nossa, como eu era assim, nossa, como eu era assado, nossa, como eu mudei.
Porque é isso, às vezes a vivência em comunhão é isso. É tu aprender um pouquinho com o que o outro tem de bom e o que tu tem de bom, o outro também pegar um pouquinho. Às vezes a gente é colocado em famílias assim que adversas, né? Tipo, cada um com uma personalidade, cada um com um jeito. Às vezes pode ser dois irmãos que têm a mesma criação e um é totalmente diferente do outro, né? Nós somos seres únicos, né? Únicos. E tu para e pensa assim, são formas de ver a vida, cada um absorve de um jeito. Então tu nunca mais vai colocar ninguém no pedestal, tu nunca mais vai colocar alguém como superior a ti. Ah, pode ser o famoso, pode ser a pessoa que é rica, milionária. Nossa, tu vai ter ela como uma referência, né? Tipo, nossa, é uma pessoa que tu vê as qualidades daquela pessoa, ela mostra que ela tem que ela consegue, né? Aquela batalha que ela conseguiu, mas não achar que ela é superior a ti por conta disso, né? Que tu vai ter que se sentir mal de estar perto daquela pessoa, se sentir menos por estar perto daquela pessoa. Nunca se coloque no papel de menos. Tome pra ti que são espíritos que vieram para evoluir, que nem você, e que pra tu nascer tu precisou vir dentro de uma família, ou seja, são espíritos que vieram antes de ti, mas que todos nós somos espíritos em evolução, que a minha mãe, ela é minha irmã, o meu pai é meu irmão, que veio no papel de pai. Ter esse pensamento sobre isso. Se tu tá te afetando, é porque aquela pessoa importa. E por que que ela importa tanto? Por que que o que ela tá dizendo vai além do que tu sabe sobre si? Tu te auto-percebe? Tu te conhece? Tu para pra refletir sobre ti mesmo? Se tu é o que tu não é? Porque quando tu sabe que tu é o que tu não é, o que o outro fala não devia ter tanto poder assim. O outro, tu não pode dar esse poder na mão dos outros de tudo que é externo, que foge do nosso alcance, a gente não pode dar poder de nos abalar, porque a gente não tem controle. Eu não tenho controle sobre o que o outro fala. Eu não tenho controle de dizer para ele fechar a boca na hora que ele for falar alguma coisa, uma besteira, né? Eu não tenho esse controle de mandar no que ele vai dizer, no que ele não vai dizer. Ele vai ser ele. Eu não tenho esse controle. Mas eu tenho o controle do que eu vou pensar sobre aquilo. Eu vou olhar para ele e pensar o quê? Ai, meu Deus, que horror que ele falou isso de mim. Ou eu vou pensar assim, ai, coitado. Tipo, e outra, coitado não, né? Tipo, tá, ele pensa isso a meu respeito e vai mudar alguma coisa na tua vida? Tu vai chorar por causa disso? O fulano pensa, quem é o fulano? Quem é o fulano na fila do pão? Que importância toda é essa que tu dá pro fulano que o que ele fala te afeta? Quando tu entender, mais uma vez, que todos somos espíritos, que cada um vem num papel, mas que não quer dizer nada, que não quer dizer que é melhor, que é superior, né? Tu vai respeitar teu pai, vai honrar teu pai, tua mãe, mas tu tem que entender que são espíritos que também têm defeitos, que também podem não estar certos sempre, né? Que também estão aprendendo a ter paciência, que também estão aprendendo a ser melhores, que vão dar o que eles têm, a gente não muda, a gente não consegue mudar o outro. E não criar expectativa também. Por que eu vou criar uma expectativa de uma pessoa que deveria me amar e é tão rude comigo, tão ruim comigo? Ah, mas eu esperava, né? Já que é minha mãe, eu esperava que ela me amasse. Eu esperava que ela fosse e não falasse essas coisas pra mim. Mas aí tu já não gera mais essa expectativa. Gerar essa expectativa é que é o problema, né? Deveria. Ah, é tua mãe, ela deveria te amar? Deveria. Mas se ela não te amar, tu vai olhar pra ela, é um espírito, é um ser que também tá em evolução e que infelizmente ainda não evoluiu, que ainda não pode te dar aquilo que tu precisa, né? E que tu aceita isso. Pode tu ficar triste, mas não vai ter aquele peso todo, sabe? Tu vai olhar pra pessoa com um olhar tipo, tá, né? Ah, é uma pessoa que vem no papel de ser minha mãe, mas que infelizmente não tem ainda esse, né? Não tem isso que eu gostaria que tivesse, né? A minha expectativa, o que se espera, né? E tem esses casos familiares que são que mais abalam, que são que mais mexem com a nossa estrutura, que é casos de família, que é pai, mãe, irmãos, né? E que às vezes a gente espera que nos acolham, que nos amem e não acontece. E tu parar de sofrer por causa disso, tu entender que é um ser humano que veio aqui, que me teve, mas que é individual, né? Uma pessoa única, individual, que tá também na luta dela. Todos nós viemos e vamos ter as nossas lutas, né? Que também tá aqui para aprender, que também tá aí batalhando, que também tem os seus problemas, porque todo mundo tem problema. A gente tem, às vezes, mania também de achar que é só nós que temos problema, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem um monte de problema para resolver. Tá cada um focado nos seus problemas, né? Então é tentar se salvar, não deixar se abalar pelas coisas que a gente não tem o controle, porque senão a gente fica muito envolvido nessas questões e não faz as realizações do que a gente quer para nossa vida. Isso acaba tomando todo o nosso pensamento e nos mantendo parados, né? Travado, não deixa a gente ir em busca das coisas que a gente quer, porque a gente fica só remoendo aquilo ali que não tá bom, aquilo ali que tá triste, que aquilo ali que não sacia aquele vazio. Tipo, não sacia, não gera essa expectativa, né? Os pais são imperfeitos,
os irmãos, todo mundo é imperfeito, ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, mais uma vez eu repito, se fosse imperfeito não iam estar aqui. Que a gente possa refletir sobre essa palavra. Até o próximo vídeo.